Fala, que conecta. Vinheta, Jonathan Manico Barreto. Bom dia. Bom dia, tudo certo? Tudo certo. Então vamos lá, vamos ao trabalho. Semana passada, então, a gente falou um pouquinho sobre o movimento, né, das canetas emagrecedoras e como isso está impactando os negócios locais, né, e o ambiente de marketing e comunicação. E a gente segue mais ou menos nessa linha, nessa mesma temática, porque, não sei se tu já notou, mas depois da farmácia, parece que agora é uma academia que está surgindo a cada esquina, né? E acho que... São os efeitos das canetas? Isso traz muito sobre uma tendência do consumidor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento wellness, né? Que é esse movimento do bem-estar, né? E como as marcas, de alguma forma, estão abraçando, né, esse movimento e se aproveitando desse comportamento de consumo para estar mais próximos e mais conectados no dia a dia dos seus consumidores. Rapaz, sabe que eu vi uma reportagem dizendo que a rota gastronômica na Europa mudou em virtude da utilização das canetas. O pessoal está consumindo menos. Então, onde era rota especificamente gastronômica, sim, teve uma queda significativa. Não, inclusive eu vi uma notícia falando sobre o impacto disso na viação, né? Nos trajetos de companhia aérea, que os aviões estão já podendo botar menos combustível, mais leve. Porque tá mais leve o peso total em relação às pessoas que estão, e isso é uma economia bilionária no ano, assim, no setor, porque o combustível, sim, é dos valores mais caros ali em relação a custeio disso, né? Então, sim, realmente é um movimento que veio para ficar e que impacta em todas as frentes da nossa cadeia, né? Durante muitos anos, né, a gente brincou com a fatídica de que tem uma farmácia em cada esquina, e parece que agora, então, o movimento, né, é uma nova fase onde a gente vai para uma dinâmica mais preventiva, né, a medicina preventiva, do que, de fato, ir para a farmácia quando já estamos doentes, né? É estúdio de pilates, é loja de suplementos, é um mercado de produtos naturais, e parece também que de um tempo para cá a gente vem o movimento de corrida, né, crescendo muito mais. A gente acabou de escutar aqui no comercial, inclusive, uma corrida anunciada pela Coopera, né, a Cooperativa de Energia, que inclusive é nosso cliente lá na SDI, que também abraçou, né, esse movimento e entendeu que era um comportamento de consumo dos seus clientes. Isso simplifica, né? É uma cafeteria mais saudável, né? É uma dinâmica de yoga, e as empresas, né, que nunca tiveram uma relação com o esporte, muitas delas já estão promovendo, né, caminhadas, pedaladas, experiências associadas ao bem-estar e corridas, né? Então, será que de repente todo mundo resolveu gostar de correr e quis ficar mais saudável, né? E a resposta é não. Aconteceu algo mais interessante. As marcas, elas perceberam, né, uma mudança profunda no comportamento da sociedade e estão querendo acompanhar, né, esse conceito chamado economia do wellness, né, que é a economia do bem-estar. Ela reúne tudo aquilo que contribui para uma vida mais saudável. Então, aqui a gente está falando de atividade física, de alimentação mais equilibrada, de saúde mental, de medicina preventiva, de turismo do bem-estar. Então, o próprio turismo também foi muito afetado, né, por essa dinâmica, dando espaço para rotas de turismo de atividades físicas e roteiros associados a atividades que trazem o bem-estar. Spa, suplementação, qualidade de sono, né, e até imóveis projetados para posicionar mais qualidade de vida. Então, isso deixou de ser um nicho, né? E hoje é uma das maiores indústrias do mundo. Entre 2020 e 2022, né, o mercado wellness já movimentou cerca de 5,6 trilhões de dólares. E no Brasil, né, esse movimento, né, ele já se aproxima de 96 bilhões de dólares, algo próximo de 500 bilhões de reais. Com isso, então, né, hoje o Brasil está aí no top 10 no ranking mundial, e lidera esse mercado na América Latina, ou seja, é o país da América Latina que mais está conectado com esse movimento. E isso, claro,
que resulta no nosso assunto, que é a comunicação e marketing, né? Quando a gente fala de uma transformação de comportamento, né, de uma transformação econômica, a gente também está falando de uma transformação na forma de se conectar, né? E durante muito tempo, né, a riqueza ela estava associada a bens materiais, principalmente quando a gente olha para gerações passadas, né? Era a era do carro, do relógio, da bolsa, da casa. Então, o símbolo de status, né, estava muito associado ao ter, né? E hoje, né, a gente tem novos símbolos de status, porque quem é que consegue dormir 8 horas por dia, né? Quem é que tem tempo e consegue se organizar para praticar uma atividade física, para fazer uma terapia, né? Para investir em alimentos que são mais saudáveis e geralmente também tem um custo aí diferente, consegue ficar um tempo sem celular. Então, esse equilíbrio, né, entre trabalho e vida pessoal traz uma nova dinâmica para esse mercado de luxo. Porque antes o luxo, né, era mostrar aquilo que você tinha, e agora o luxo é conseguir viver, né, de uma forma que poucas pessoas conseguem, né, que é ter tempo e disponibilidade para viver essa vida com mais saudabilidade. Então, o marketing é um espelho da cultura, né? E é por isso que tantas marcas estão investindo nesse movimento. Elas estão patrocinando corridas, por exemplo, como eu trouxe o evento aqui da Coopera, né? E não porque as marcas gostam de corrida, né? Mas porque elas estão comprando e se associando a um significado, né? Quando um banco ou uma outra marca cria um circuito de corrida, né, ele não está falando abra uma conta, ele está dizendo nós acreditamos na qualidade de vida, nós acreditamos nas coisas que você também acha importante, né? Quando uma construtora promove um evento esportivo, ela não está vendendo apartamento necessariamente ali dentro, né? Ela está vendendo esse estilo de vida, né? Falando que os imóveis que essa marca constrói, né, estão se relacionando com esse novo estilo de vida, né? Então, não é apenas divulgar produtos através, né, de uma onda, e sim é fortalecer a conexão com a sua comunidade, né, quando isso faz sentido com a sua marca. Então, a gente já falou bastante sobre isso, né, esse movimento de mudança. Antes as marcas, elas interrompiam muito as pessoas, era um comercial, né, um anúncio, e hoje as marcas que se relacionam melhor com seu público, né, elas querem participar da vida das pessoas. Então, através de eventos, de experiências, de comunidades de troca e de principalmente movimentos para criar vínculos, né? Então, quem participa de uma experiência cria memórias. E quem cria memórias, né, geralmente desenvolve a preferência pelas marcas. Então a gente tem muitos exemplos hoje, né? A Track and Field transformou, por exemplo, as suas lojas, né, em ponto de encontro de corredores. A gente tem muitas empresas, né, patrocinando maratonas, festival de bem-estar, retiros, né? Nunca vi tantos eventos de yoga e experiências de turismo voltadas, né, para o autocuidado. E até empreendimentos imobiliários, né? Então passam a destacar as áreas verdes, a iluminação natural, espaços para exercício e convivência como diferenciais de venda, né? A alimentação mais saudável e os produtos funcionais também deixam de ser um nicho, né? E ocupam já espaços importantes nas gôndolas de supermercado, né? E isso só acontece de fato quando o movimento já é mainstream, né? Já chegou em grande parte da população. Ou seja, né, o wellness ele deixou de ser uma tendência e hoje é uma indústria, né? E as grandes marcas já perceberam, né, que qualidade de vida não é mais apenas um benefício, e ela virou um posicionamento, né? Então, hoje as pessoas não compram necessariamente um produto conectado com isso, elas compram saúde, né? Então não compram tênis, né? Elas compram saúde e algo que vai ajudá-las a ter saúde no processo de dia a dia, né? Não é só um apartamento, mas é um olhar para a qualidade de vida. Não é um plano de saúde, é a tranquilidade, né? Não é um alimento, é a longevidade.
Então, quando as marcas começam a entender esse movimento, né, elas param de falar especificamente sobre o produto que elas estão divulgando e sim, né, elas compram e vendem aquilo que as pessoas desejam se tornar, né, a partir daquele produto ou serviço. A track field que você citou começou com corrida e agora está com tênis e yoga, tá no circuito. E yoga tá fazendo bastante tempo também já. E o tênis entraram fazendo circuito. Aqui na região sul tem um bem bacana, então é bem nesse... E a gente vê, acho legal o movimento que ainda... A Track and Field é uma marca que está diretamente conectada com esse movimento. Então, é algo que a gente já espera, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, a Coopera, né, patrocinando uma corrida, é uma empresa de um segmento totalmente diferente, né? Mas que entende que isso faz parte do dia a dia do cooperado, que é importante, né? Que parcela desse cooperado tá conectada com esse movimento de qualidade de vida e bem-estar. E se é importante, né, para os nossos clientes, é importante para a nossa marca. Então a gente começa a fomentar isso de alguma forma. Então, para a gente fechar, se o marketing acompanha, né, aquilo que a sociedade valoriza, hoje, saúde, bem-estar, qualidade de vida estão entre os maiores desejos das pessoas. E a sua empresa já percebeu essa mudança? Ou continua tentando vender exatamente a mesma coisa, da mesma forma, falando especificamente de atributos técnicos do produto, como se fazia há muitos anos atrás? Porque provavelmente o maior ativo que a sua marca pode oferecer hoje não é apenas um produto, mas é de fato se colocar como uma marca que ajuda a melhorar a vida das pessoas e fazer com que elas vivam melhor. Eu sou o Jonathan Manique Barreto da SDI. Esse foi mais um Fala que Conecta. E se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, pode ficar ligado no @SomosSDI e também no @obarretojonathan. Viu Fala que Conecta. Um papo sobre comunicação, marcas e negócios. De quem entende, para quem faz acontecer. Todas as quintas, às 9h, seu encontro marcado no programa João Paulo Messer, com Jonathan Manique Barreto, da agência SDI.